Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast e hoje o tema é de interesse de todo mundo: finanças, parte financeira, o que você faz com o dinheiro, ou melhor, o que não te contaram sobre o dinheiro, vai ser o tema desse podcast. Eu convidei aqui um cara que eu tenho um respeito, uma admiração gigante. Não conheço ele há muito tempo, mas a gente criou uma sinergia muito boa nos últimos meses, porque a gente trabalha junto em uma consultoria, né? Eu presto consultoria de vendas para a empresa onde ele é CFO, né? Ele cuida de toda a parte administrativa financeira da empresa. Ele também é mentor e consultor de empresas, mentor de pessoas, consultor de empresas, sempre atuando nessa parte financeira. Com vocês, meu amigo Daniel Schmidt. Seja bem-vindo, Daniel. Muito prazer, Vini. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que seja a primeira de muitas. Show de bola. A gente vai falar aqui, Dani, sobre tudo que eu já conversei com você em off, né? O que não te contaram sobre o dinheiro, que é o método que você criou. Mas antes eu queria que o pessoal te conhecesse. Então, quem é o Daniel? De onde que ele veio? Qual que é o background dele aí? Bom, eu sou Daniel Schmidt, sou formado em administração de empresas, tenho 2 pós-graduações pela FGV, uma em finanças, controladoria, auditoria e compliance e uma em gestão empresarial. Estou finalizando uma pós-graduação pela FIA em consultoria empresarial. Tenho diversos cursos na área, né? E o que me chamou muito a atenção durante todo a minha trajetória foi a minha própria experiência, né? Sim. Ou seja, a minha experiência como pessoa e como profissional com relação a dinheiro, a finanças, e aí eu resolvi empreender, né, como consultor e fazer mentorias. Legal. E você é aqui de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Tatuapé, né? Se eu não me engano. Eu sou ali da região do Tatuapé e trabalho muito aqui na região do ABC também. Legal, show de bola. E aí, me conta, você já me deu algumas pinceladas. Eu falei, guarda pro podcast pra gente falar com todo mundo. O que que não te contaram sobre o dinheiro? Como é que você criou esse método e para quem que ele é destinado? Bom, ele é destinado para todo mundo, né? A grande verdade é que as pessoas estão desesperadas por dinheiro. E muitas delas acabam ficando refém. Hoje a gente tem uma poluição, uma quantidade muito grande de informações na internet. E às vezes mais confunde do que ajuda. Então, por conta disso e por conta também do que eu vejo nas próprias empresas, porque essas pessoas elas vão para o mercado e entram nas empresas ou se tornam empresárias e levam isso com elas, é, eu decidi, né, criar esse método, né, e o próprio nome já fala, o que não te contaram sobre dinheiro. Tem uma frase que eu gosto muito que é do Khalil Gibran, que ele fala assim: Jesus disse, ame o teu inimigo. Eu obedeci e me amei. Ou seja, muitas vezes, ou quase sempre, o problema é você mesmo. Você é o seu pior inimigo, Sim. Seus principalmente com hábitos, seus relação. vícios. Exatamente. O que não te contaram sobre dinheiro vai falar exatamente disso. Você vê muitas coisas na internet. Eu não sou contra a internet, muito pelo contrário. Desculpa. Eu gosto muito da internet como ferramenta de trabalho. Mas como todas as profissões e todos os negócios, a internet ela tem muita coisa que é mentira, né? E às vezes as pessoas, no seu desespero, acabam comprando facilidades, né? Coisa que às vezes na realidade não existe. Na internet você vê muita gente, às vezes, que, por exemplo, aluga um avião, aluga um espaço. Outro dia eu estava vendo cenários de avião, aluga um carro, um Porsche, aluga uma Ferrari, e aí o cara, às vezes, a vida do cara não é aquilo que ele está vendendo, e ele está vendendo Essa ilusão. essa ilusão, né? Vamos dizer assim, na internet. E as pessoas acabam embarcando nessa, porque vai falar muito do o que fazer, mas não vai falar de como fazer, Sim. né? E aí, baseado na neurociência, na psicologia, eu criei esse método, o que não te contaram sobre dinheiro, porque aí nós vamos abordar, desculpa, vários pontos, né? Entre eles, por exemplo, as suas crenças, desculpa, a sua vivência com relação ao dinheiro, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, criou uma crença. Sim.
né? E as crenças, a gente aprende que elas são autorrealizáveis. E aí, geralmente, existem pesquisas, por exemplo, que se uma pessoa ela teve problemas na vida delas, por exemplo, veio de família disfuncional, teve muito problema com dinheiro, ou a falta do dinheiro, famílias endividadas, em dificuldades, ela vai ser uma pessoa mais contida a risco, vai ser uma pessoa que tem medo de arriscar, tem medo de investir, né? E então isso vai levar um impacto muito grande na vida dela, enquanto que outras pessoas que tiveram uma relação mais saudável com o dinheiro, ela vai ser um pouco melhor e mais bem-sucedida na vida. E quando você fala de relação saudável com o dinheiro, me corrija se eu estiver errado. Você está falando, por exemplo, né? Vou te contar um meu caso. Sim. Porque eu não tive educação financeira dentro da minha casa. Falar de dinheiro na minha casa era um tabu. E eu ouvia frases como: o dinheiro é sujo, não coloca dinheiro na boca, porque é sujo. Quem ganha dinheiro, quem é rico, é porque fez alguma coisa errada. Então, é esse tipo de crença que você está falando ou é algo mais profundo? É isso também, mas é mais do que isso, porque se você fizer uma pesquisa, se você parar 10 pessoas na rua, eu garanto para você que mais de 8, ou melhor, a cada 10 pessoas, 8 pessoas não, não falava sobre dinheiro em casa. Sim. Então, nós não aprendemos sobre dinheiro em casa, nós não aprendemos sobre dinheiro na escola, nem na faculdade, né? E muitas vezes nem na empresa, né? E muitas vezes nem na empresa. Quando vai para o mercado de trabalho também. Exatamente. Posso contar uma coisa engraçada Claro. disso? Cara, até vergonha de falar isso, porque a maioria do pessoal que assiste aqui me conhece. Quando o meu primeiro trabalho, eu fui estagiário, trabalho Uhum. registrado, fui estagiário. E aí, dentro da empresa, trabalhava numa multinacional, e dentro da empresa tinha uma agência do Bradesco. E aí, quando eu entrei na empresa, o RH falou: ó, você vai lá na agência que é aqui dentro e abre uma conta no seu nome. Porque a gente só paga na conta do Bradesco. Tinha isso, né, no passado. Sim. Hoje em dia acho que não tem mais. Aí eu fui lá, abri, e aí o gerente falou pra mim assim: parabéns, você ganhou um cartão de crédito com um limite aprovado de R$ 1.000. Só que como eu nunca tinha falado de dinheiro na minha casa, o que que eu entendi? O banco tá me dando R$ 1.000. Eu fui e gastei os R$ 1.000, comprei um monte de coisa que eu não precisava. E aí depois, quando veio a fatura, eu até vi, que na época eu recebia uma cartinha. Eu até vi a fatura, mas eu falei assim: acho que eles só estão me informando. Eu não sabia que tinha que pagar, Dani. E aí um dia o RH me chamou e falou: o banco pediu para te avisar que você tá com uma fatura do cartão em aberto. Eu falei: como assim uma fatura em aberto? O que que é isso? A menina da RH, cara, que devia ter 20 anos na época, eu tinha 18. Não, é a fatura. Quando você usa o cartão, o banco te empresta o dinheiro, te cobram os juros, você tem que pagar. Eu falei: eu achei que eles tinham me dado. Me deram risada, eu virei piada na empresa e tudo mais. Mas porque eu não tive isso em casa, cara? Eu não, até meus 18 anos, eu não tive uma conversa sobre como usar o cartão de crédito. Hoje, meu filho de 7 anos e minha filha de 12 já tem cartão. Eu já converso com eles sobre dinheiro. Não vou cometer o erro que meus pais, inocentemente, não é culpa deles, mas eles também não tiveram isso quando eles eram criança, não passaram isso pra mim, e eu tô tentando melhorar essa educação financeira dos meus filhos. Então é bem por aí, né, que você tá falando. É bem por aí, mas é ainda pior, né? Porque uma coisa é você não ter aprendido sobre dinheiro e ter que, durante a sua vida pessoal e profissional, ir na tentativa e erro. Só que hoje, com o advento da internet e da tecnologia, ainda é pior. Por que que é pior? Desculpa. Porque assim, você tem hoje muita facilidade, como eu falei, de informações. E tem um perigo muito grande hoje, que é a questão da hiperestimulação. É aí que o que não te contaram sobre dinheiro vai se aprofundar através da neurociência. Por exemplo, o nosso cérebro, ele tem alguns sistemas. Então, entre eles, tem dois que são muito importantes, que é o sistema mesolímbico e o sistema do córtex pré-frontal. Qual que é a diferença entre eles? O córtex pré-frontal ele é responsável por planejamento de longo prazo, pela razão, por você fazer as coisas, vamos dizer assim, com o pé no chão. Tá. Ou seja, ele é uma defesa, certo? Ele te protege. Ele te protege, exatamente. Enquanto que o sistema mesolímbico é o sistema de recompensas imediatas. E ele acaba sendo hiperestimulado através da tecnologia.
Ou seja, a famosa dopamina barata, né, que a gente fala. Então, se você fica diante de uma tela no celular, uma tela minúscula, você fica ali, a cada 30 segundos você está passando um vídeo ali, passando um vídeo, passando um vídeo. A hiperestimulação, ela vai enfraquecer o seu córtex pré-frontal e você vai ficar mais suscetível a fazer coisas difíceis. Então, por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Se você é uma pessoa que não faz atividade física, que você não se alimenta bem, você vai se alimentar com coisas de absorção rápida, palatáveis, né? Então, você vai acostumar o seu organismo e o seu cérebro, consequentemente, a ter uma recompensa imediata ali, por exemplo, em alimentação. Tá. Se você prefere ficar no sofá, ao invés de ir para academia, e aí o seu cérebro também foi feito para economizar energia, então se tiver que entre ir para academia e ficar no sofá, ele vai querer ficar no sofá. Por isso que o que não te contaram sobre dinheiro é importante, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. O que a neurociência vai explicar para nós sobre esses sistemas. E aí eu queria dar um exemplo. Tem um documentário muito interessante da Amy Winehouse, quando ela ganha o Grammy. Né? E todo mundo, ou quase todo mundo, conhece a história da Amy Winehouse. Ela usava heroína, crack e álcool. E ela destruiu o cérebro dela. Ou seja, as defesas que ela tinha praticamente não tinha mais. Né? E aí tem uma cena no documentário muito interessante, que é quando ela ganha o Grammy, e ela vai se encontrar com uma amiga, e ela fala para a amiga assim: tudo isso daqui é maravilhoso, mas sem drogas não tem graça. Caramba. Então eu estou falando de alimentação, que se você se alimenta mal, você acostuma e você não vai querer, entre um chocolate e um prato de salada, você vai querer o chocolate, entre ir para academia e ficar no sofá, você vai querer ficar no sofá. E aí eu vou aprofundar um pouco mais, por exemplo, bebidas, drogas, a uma vida saudável, você vai querer drogas e uma vida não saudável. E aí tem um problema grave que está acontecendo hoje, que é a questão, eu vou mudar o nome aqui por causa do bloqueio do YouTube, tá? Vamos chamar de filmes adultos. Tá. Né? Tá uma epidemia nos jovens, né? E nas pessoas em geral, porque é a mesma matemática. Sim. É o estímulo, né? E entre você ter o esforço de conhecer alguém, namorar, Paquerar, noivar, namorar. casar, flertar, namorar e tal, você já quer ir direto ao ponto. Sim. Né? E virou meio que um problema de saúde pública isso. Sim. Né? Então, o que acaba acontecendo? A hiperestimulação, ela enfraquece o seu córtex pré-frontal e você não tem forças, entre aspas, para fazer coisas difíceis. Ou Sim. seja, não que sejam difíceis, mas comparado à hiperestimulação, o que seria a hiperestimulação, a grosso modo? É você ter pouco esforço para uma recompensa grande. Sim. E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando da internet. Então, por exemplo, você vê pessoas... Nada contra, tá, gente? Eu sei que tem muita gente boa na internet, que eu conheço, inclusive, que realmente tem esses resultados. Eu estudei com eles, inclusive. Uhum. Mas a grande maioria não vai chegar lá. Porque, lembra que o seu maior inimigo é você mesmo? Sim. Porque ela tá escrava. Tem um capítulo eu tenho um e-book, tá? Depois eu vou deixar minhas redes sociais. Quem entrar lá, eu vou disponibilizar o e-book gratuitamente. E tem um capítulo que eu falo dos zumbis hiperestimulados, por exemplo. Uhum. E aí, do seu inimigo, que é você mesmo, ou seja, o maior inimigo seu é você mesmo, né? Por conta dessa situação. Como que você quer chegar a um patamar de ficar rico, ou milionário, ou bilionário, se você não faz nem um arroz com feijão? Sim. Você não faz o básico. Você não consegue sair do celular, você não consegue abandonar a pornografia, você não consegue fazer uma academia, você não consegue se alimentar direito, você não consegue fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, você quer tudo para hoje. Como que você vai ter sucesso em qualquer área da sua vida se você não entender esses conceitos?
E o caso das bets entra muito nisso, né? Porque hoje tá uma febre de bets. O cara só fica assistindo o jogo e apostando. Assistindo o jogo, apostando. E a família, que precisa do dinheiro, às vezes ele perde tudo no jogo. Saiu isso até em novela já, enfim. A gente tem um problema no Brasil hoje muito sério, porque o Brasil está com um problema demográfico, a população está ficando mais velha, Mais velho e mais pobre, né? mais ignorante e mais pobre. E é uma geração que quer tudo para ontem, que não tem a paciência do difícil, entre aspas, justamente por conta do perigo da hiperestimulação. E repito, o que não te contaram sobre dinheiro, ele vai no detalhe te explicar exatamente o que é isso e como você faz para você precaver isso e alcançar os seus objetivos. E aí não precisa ser um objetivo, você não precisa querer ficar milionário, bilionário. De repente você quer conseguir pagar as contas no final do mês, de repente você quer fazer sobrar uma grana para você poder investir, por exemplo, né? Então, não precisa ser exatamente querer ficar milionário, né? Sim. Como eu falei, de repente você quer pagar as contas, quer fazer um pequeno investimento, quer guardar um dinheiro, Sim. etc. Então, mas se você não tiver esse autoconhecimento, porque isso é um modelo mental que a pessoa tem, né? Vou te dar um exemplo de modelo mental, por exemplo. A gente entrou aqui na sala, tem uma porta e uma janela. Sim. O meu modelo mental fala o quê? Eu tenho que entrar na sala pela porta. Eu não vou entrar pela janela. Sim. A não Faz ser sentido. eventualmente brincando, né? Mas, via de regra, eu vou entrar pela porta. Então, o modelo mental nosso, ele determina todas as nossas atitudes, a gente vai falar isso também no e-book, do que nos contaram sobre dinheiro. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, ela passa pelo nosso subconsciente. Então, como que foi a sua vida, as suas experiências, como são suas crenças, como que é a sua visão em relação a finanças? Aí tem uma frase que eu gosto que fala assim, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, Sim. né? Concordo 100%. Até do Paulo Vieira, né? Muito, Sim. muito legal essa frase. Agora eu tenho uma provocação pra te fazer. Adoro provocar meus convidados, que aí tira da zona de conforto, a gente entra numa discussão mais ampla. Sim. E você sabe qual que é o segundo mercado que mais cresce no Brasil? Porque o primeiro é das bets, disparado. Só que tem um outro que tá muito colado com ele. Sabe qual que é? Não. É o mercado wellness, tem até um nome bonito, que é o mercado do bem-estar, o mercado da saúde. Então, eu acredito, isso é uma teoria minha, não li isso em lugar nenhum. Eu tenho várias teorias. Um dia eu vou provar. A minha teoria é a seguinte: para todo problema crônico que a gente enfrenta, e para mim as bets, vou falar das bets, mas eu tô pegando um nome para tudo isso que você tá falando, que é a hiperestimulação. Então vamos pegar o caso aqui das bets ou da hiperestimulação. É um problema, certo? É Sim. um desafio. Só que eu acredito, cara, que Deus é tão maravilhoso, eu sou cristão, acredito muito em Deus, que para todo problema crônico existe uma solução crônica, que você não tem controle. Do mesmo jeito que você não controla que a população está envelhecendo, está ficando mais pobre, está ficando mais ignorante, você também não controla o outro lado da moeda. E qual que é o outro lado da moeda? O mercado bem-estar. Nunca se abriu tantas academias, nunca se fechou tantos bares e casas noturnas, nunca os jovens se interessaram tanto em ter uma vida mais saudável. Então a gente tem duas situações antagônicas. Por um lado, a gente vê tudo isso que você falou crescendo, hiperestimulação, população ficando mais ignorante e tudo mais. Por outro lado, a gente vê crescendo o mercado do bem-estar, as pessoas querendo ser mais saudáveis. E é dessa geração nova, é a mesma geração que tem os mesmos problemas e soluções. Então a minha provocação para você é assim, como que você avalia? E é engraçado eu te fazer essa pergunta, porque a gente se tornou amigo nesses últimos meses, e aí todo dia o que a gente faz quando acorda é um mandar pro outro que tá treinando na academia. É verdade. E nós nem somos dessa geração mais nova. Só que a gente já entendeu isso. Então nós somos prova disso que eu tô falando, olha a minha teoria sendo validada. Então a minha provocação é a seguinte: você também acredita, como eu acredito, que para todo problema crônico Deus cria uma solução crônica e cabe a nós, como seres humanos, escolher em qual dos dois a gente vai ficar? Isso tanto é verdade que tem uma coisa na neurociência chamada plasticidade neural, que o próprio Deus fez, né? Eu costumo dizer que nós temos uma farmácia natural no nosso cérebro. Eu não, né? A neurociência. Então, só que isso passa por uma coisa chamada autoconsciência, Sim. né? Quando eu digo lá no e-book dos zumbis superestimulados, é exatamente sobre isso.
A maioria das pessoas, elas estão vivendo hoje para trabalhar, comer, beber, dormir, pagar conta. Trabalhar, comer, beber, dormir, pagar conta. Elas viraram meio que tubos humanos, né? Quem diz isso é o Lair Ribeiro, né? Que é um PhD. mentor maravilhoso que a gente aprende muito com ele. Então, assim, claro que existe o outro lado. E com relação à geração, existem pessoas e pessoas em todas as gerações, Sim. né? Isso não é um fator determinante. Porém, o que a gente tem visto, esses números são mais alarmantes nessa geração. Sim. Né? E o que é legal da plasticidade neural? É como se o nosso cérebro fosse de plástico, ele é moldável. A nossa psique, a nossa psicologia, ela não é formada de pedra e de concreto. Nós somos seres linguísticos. Então, da mesma forma que nós fomos formados linguisticamente, nós podemos nos transformar também linguisticamente. Sim. Entende? Então, assim, é esse lance da plasticidade neural. Que a gente, uma vez que você entende que você tem determinado problema, você vai ter essa autoconsciência e você vai começar a trabalhar em cima disso para mudar o seu pensamento, que vai mudar os seus sentimentos, que vai mudar os seus comportamentos. E, consequentemente, seus E, resultados. consequentemente, perfeito, consequentemente, seus resultados. E você acredita, assim como eu acredito, que o principal fator para isso acontecer, essa mudança, é a ambiência? É o ambiente que você está inserido? Vou te contextualizar. Sim. Eu agora estou há 2 meses focado em emagrecimento, focado em academia, focado em nutrição, muito por causa do meu amigo David Goggins, que agora eu ando com esse livro para cima e para baixo, que ele escreveu Nada Pode Me Ferir. E nesse livro ele fala muito sobre ambiência, que é o quê? Se você quer ser uma pessoa mais saudável, você precisa estar perto de pessoas saudáveis. É muito difícil você querer ser saudável se todo mundo à sua volta não é saudável. É muito difícil você querer largar as drogas se todo mundo em sua volta é drogado. É muito difícil você querer não ser corrupto se todo mundo à sua volta é corrupto. Então, eu acredito muito, e eu gravei um episódio com o Kaeda For Unique, que é o nosso patrocinador, que o título do episódio é Ambiência muda frequência. Eu acredito que o principal fator de mudança das pessoas, e isso se aplica a mim, é que quando você muda de ambiente, você muda de hábitos, você muda de mentalidade. E aí você falou esse termo da neurociência, plasticidade neural. Eu acredito que a ambiência muda essa plasticidade neural. Você também acredita nisso? Eu acredito. Quando nós éramos criança, nossos pais falavam assim: toma cuidado com as más companhias, né? Tome Isso. cuidado com as más companhias, né? E eu ouvi a frase do tipo: o costume do cachimbo deixa a boca torta, por exemplo. Por aí Sim. vai, sabedoria dos Sim, dos antigos, né? antigos. Então, assim, isso é uma realidade. Nós somos frutos do ambiente, né? Agora, eu volto a dizer, é a questão da autoconsciência. Só que até você chegar nesse ponto de ter essa autoconsciência, nem sempre as pessoas vão ter essa oportunidade tão cedo. E depois que você chega nesse ponto, isso às vezes com a maturidade ajuda, é um trabalho que você tem que fazer surreal, porque você vai ter que mudar toda a sua vida. Porque pensa comigo, nós temos várias áreas na nossa vida. E o nosso desafio é conciliar, não digo nem equilibrar, porque talvez o equilíbrio nem exista, mas nesse sentido, né? Mas conciliar todas essas áreas. E essa parte da saúde, do emagrecimento, da alimentação saudável é uma parte, né? Tem algumas ferramentas de mentoria que a gente usa, e uma delas chama Roda da Vida, Sim. que tem todas as áreas da nossa vida ali, e uma delas é essa questão Saúde da e saúde e bem-estar. bem-estar. Agora, eu digo uma coisa: todo ser humano deveria se alimentar bem, fazer atividade física e dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Por quê? Isso faz bem para o cérebro. Se você tiver um cérebro saudável, e de novo, o que não te contaram sobre dinheiro vai passar exatamente por isso, de você ter um cérebro saudável,
para você ter pensamentos saudáveis, para você estar num ecossistema saudável, para você ter sentimentos saudáveis, para você ter atitudes saudáveis e, consequentemente, melhores resultados, tem até uma frase que eu gosto que fala assim: mentoria acelera resultados. Sim. Então, às vezes a gente é um pouco arrogante, né? Fala, não, não vou pagar um mentor, não vou pagar uma consultoria, mas você não tem a dúvida que isso acelera resultado. E você ter um cérebro saudável nesse contexto, né? Você vai ter um diferencial. Tem uma cena do filme A Procura da Felicidade, que é muito legal, que é quando ele está passando em frente à corretora, ou à bolsa de valores, e ele vê o corretor chegando com uma Ferrari, e ele para o cara e fala assim para ele: cara, eu quero te fazer 2 perguntas. O que você faz e como você faz? Cara, sou corretor na bolsa, tal, tal, tal. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu sempre me perguntei assim: por que tem pessoas, que inclusive foi o início de todo esse meu trabalho, de todo esse meu estudo, de toda essa minha pesquisa, e de querer ajudar o maior número de pessoas com esse projeto, porque eu me perguntava assim, por isso que eu falei no início, inclusive, que começou comigo, Sim. porque eu sempre me perguntava assim, por que tem pessoas que têm sucesso e pessoas que não têm sucesso? E aí eu fui encaixando as peças, estudando, trabalhando, tendo experiências, né? E aí eu fui tendo essa visão. E hoje, não tenha dúvida, não, é muito difícil ter uma pessoa saudável sem um cérebro saudável. Sim. É o mais É o importante. mais importante. E quem fez essa pergunta antes de você sabe quem foi, né? Porque algumas pessoas têm sucesso e outras não. Foi Napoleão Hill que foi o primeiro estudioso disso, que escreveu as 17 Leis do Triunfo, que depois o resumo das 17 Leis do Triunfo é o Quem Pensa Enriquece, que é o livro mais famoso dele, Maravilhoso. que gerou a filosofia do sucesso, inclusive, e que eu sou muito fã dele também, assim como eu sou fã seu. E eu queria te fazer uma pergunta agora relativa ao seu método. Acho que deu para todo mundo entender o que é o método, né? O que não te contaram sobre o dinheiro. Vai trabalhar muito essa questão da neurociência, do Perfeito. cérebro e tudo mais. E se a pessoa se interessar, como que ela faz? Você tem um curso, você tem uma mentoria, você falou do e-book. Quais são as formas que a pessoa, você gera conteúdo na internet? Quais são as formas que a pessoa pode acessar, pelo menos vamos dizer, a ponta do iceberg do seu método? Sim, eu tenho o curso, né? O que não te contaram sobre dinheiro virou um curso, que virou um e-book. E, como eu falei, o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Tá? Então, em breve, o e-book já tenho disponível, né? Uhum, Depois eu vou deixar minhas redes sociais e aí eu vou disponibilizar para quem se interessar. legal. E o curso também eu estou finalizando ele, mas em breve também já vai estar disponível. O que não te contaram sobre dinheiro. Legal, bacana. Pô, show de bola. Eu vou pedir uma licença para você para falar um pouco do nosso patrocinador, que te Ah, mandou essa claro. garrafinha aqui, linda. A For Unique, que para você que está assistindo, a For Unique hoje é o maior e melhor fabricante de brindes corporativos aqui de São Paulo. Eles ficam ali no Brás. Eles fornecem para todos os segmentos, brindes em grandes quantidades. Então, se você estiver precisando de uma garrafinha, não é com a For Unique que você vai falar. A For Unique busca empresas que querem fazer acima de 50 unidades do que for. Garrafa, aqui no estúdio a gente tem também a caderneta, eles fazem caixas personalizadas, kits, camisetas, bonés, enfim, tudo que você precisar para divulgar a sua marca, até porque hoje o brinde ele não é mais só um presente que você dá, né? É uma forma de divulgar a sua marca, de deixar ali na mesa do cliente para ele lembrar sempre de você. É uma ferramenta de vendas e é por isso que a Foronic patrocina o podcast Venda Simples, porque é uma forma de você atrair clientes, reter clientes, encantar clientes. Então, se você tiver interesse, aqui em algum lugar desse vídeo vai estar aí as redes sociais da ForUnic, o site da ForUnic. Entra lá, faz uma cotação, fala com o Caê e com a Nicole, que são os proprietários que você assistiu aqui no nosso podcast, que você ainda vai ganhar um desconto bem legal. E essa garrafinha aqui é para você, Dani. Opa, muito obrigado. Espero que você goste aí. Agradeço. E deixar a água bem geladinha, uma garrafa térmica, né? Então ela mantém a água gelada. Muito obrigado. Qualidade sensacional. Legal, Dani. A gente falou aqui sobre o que não te contaram sobre dinheiro, que é um dos seus projetos, né? Sim. Eu queria falar agora muito sobre como eu te conheci, né? Que é no ambiente empresarial, dentro das empresas. Você também faz consultoria, né? Na parte da empresa. Como que é essa consultoria? Bom, primeiro agradecer, né? Foi um presente conhecer você. Você também faz uma consultoria comercial maravilhosa, né? Tem ajudado muito a gente lá na empresa. Então fica aqui meu registro, meu agradecimento.
E eu faço a consultoria financeira, né? Eu tenho a Cashmeet, que é a consultoria empresarial. Uhum. Ou seja, eu tenho um projeto, então, o que não te contaram sobre dinheiro, é uma mentoria pessoal e profissional para pessoas físicas. E tenho a Cashmeet empresarial, que a gente vai fazer a consultoria financeira propriamente dita. Legal. E aí, para as empresas que quiserem participar dessa consultoria, ter você como um consultor, existe algum pré-requisito? Você atende algum tipo de tamanho de empresa, segmento? Como que é? Hoje eu estou focado mais nas pequenas e médias empresas, Tá. porque acabei me especializando nisso, até pela minha vivência, né? E ver como o pequeno e médio empresário sofre, né, para administrar uma empresa. Até por conta de, às vezes, não se preparar adequadamente. Mas aí tem o paradoxo, né? Às vezes também, se o cara vai se preparar, ele vê o tamanho do problema, ele não empreende, Nem começa. nem começa. É, é isso mesmo. Quem faz Então, conta não empreende. então tem os dois lados, né? Legal. E a gente troca muita ideia, né, durante as consultorias que eu presto lá na empresa, que você é o CFO. E você já me falou, cara, eu queria que você trouxesse aqui, que você tem alguns pilares, né, que você fala assim, cara, todo empresário deveria saber isso. Quais são esses pilares? Então, como eu te falei, né? Eu já vi muito empresário sofrendo, sobretudo os pequenos e médios, porque é aquele cara que abriu a empresa ou por necessidade, de repente o cara trabalhou muitos anos numa empresa, e aí do dia para a noite ele foi demitido ou saiu por qualquer razão, então ele abriu a empresa por necessidade. Ou ele abriu porque ele, de repente, era uma moda, né? A gente ouve muito isso em curso de empreendedorismo, né? Eles dão o exemplo das paletas mexicanas, né? Que Sim. era uma moda que todo mundo foi, depois não deu em nada. Ou, de repente, a esposa às vezes não trabalha, está com um tempo ocioso, e aí o marido abre um negócio para a esposa. Então, assim, hoje em dia já é um pouco mais difícil você ver empresas que vêm de família e passa de geração em geração, né? Tem bastante ainda, mas é meio raro. Então, é aquele empresário que trabalha e não vê resultado no final do mês. Então, nessas consultorias, durante esses anos, eu identifiquei 5 pilares que geralmente é a causa do problema desses empresários. Que é o primeiro, precificação errada. O segundo, enquadramento tributário errado. Terceiro, prazos de recebimentos descasados dos prazos de pagamentos, ou seja, paga primeiro para receber depois. Estoque alto e custo fixo alto. E aí o empresário trabalha, chegando no final do mês e vendendo, tá? Vendendo, crescendo, né? Tanto é que em 2020 ou 2019, se não me engano, 70% das empresas que quebraram crescendo e vendendo. Então, são alguns conceitos que a gente acaba trazendo que mostra aonde ele consegue enxergar através da consultoria financeira aonde que realmente está o problema. Legal. E desses 5, tem algum que é mais comum? Tem precificação errada, Caramba. E é o porque básico, né, Dani? infelizmente, como eu falei, né, as pessoas saem da sociedade e vão para as empresas e às vezes não estão tão preparadas quanto deveriam, né? Então é um pilar técnico, né? E tem outro pilar que é o outro pilar que é da gestão de pessoas. Né? O passarinho não voa com uma asa só, né? Então ele Sim, precisa das duas asas. E eu estava vendo uma pesquisa semana passada, de cada 10 demissões, 9 é por comportamento. sim. Então, é um desafio gigante você ser empresário, porque não basta você ser muito bom tecnicamente e não saber gerir pessoas. Também não basta você saber gerir pessoas e não ter a técnica. Então, a consultoria, nesse sentido, ela vem trazer esse equilíbrio. E lembra que eu falei, mentoria e agora consultoria acelera resultados. Sim, com certeza. E tem muita sinergia a consultoria financeira que você faz com a consultoria que eu faço de vendas, porque você falou duas coisas aí, por exemplo, o maior erro do empresário é a precificação. E eu pego muito isso na consultoria de vendas. Por quê? Porque tem empresa que me contrata para aumentar as vendas, e aí eu faço um diagnóstico comercial e falo pro cara, então, se eu aumentar suas vendas, você vai quebrar. Eu só vou aumentar o seu problema. Porque hoje o seu preço não está certo, sua margem está muito apertada, então se você vender mais, você vai aumentar o rombo. E muitas vezes o empresário tem dificuldade em entender isso.
E outra coisa que você falou também, que 70% das pessoas que são demitidas é por causa de comportamento, eu costumo dizer na minha consultoria, eu tenho uma frase que eu falo, que toda empresa contrata por habilidade e demite por comportamento. Toda. Você nunca vai ver um cara sendo demitido por incompetência. É sempre porque o cara teve algum problema com o chefe, ou algum problema com algum par, ou algum problema com o cliente, de comportamento mesmo. Ou o cara não chega no horário, ou o cara falta muito, ou o cara dá trabalho, é grosso com alguém. Enfim, é muito comum isso, né? Mas não deveria ser, né, Dani? Exatamente. Como eu falei, né? A parte técnica e a parte comportamental, de cada 10 demissões, 9 é por questão de comportamento. E só para ilustrar mais um pouquinho essa questão de preço, tem uma metodologia que a gente chama de 3Cs, que é uma metodologia de fazer preço, que é o primeiro C, custo, concorrência e cliente. Sim. Tá? Então, a sua base de custo, você tem que saber muito bem a sua estrutura de custo para fazer a precificação correta, e a maioria não entende de matemática básica, não entende de matemática, muito menos de matemática financeira para fazer o preço. O cliente é o que o mercado está disposto a pagar, ou seja, pesquisa de mercado, esse tipo de coisa. E terceiro, a concorrência. Então, você consegue balizar, porque eu faço... Olha que coerente. Eu vejo a minha estrutura de custo real, eu vejo que o meu cliente está, através de uma pesquisa de mercado, que ele está disposto a pagar, e eu vejo que o meu concorrente também está praticando. Porque não adianta você fazer uma precificação perfeita com a sua estrutura de custo, se o cliente não está disposto a pagar, ou que o seu concorrente está vendendo mais barato. Agora, a gente sabe que existe também um posicionamento de mercado. Sim. Né? Então, assim, de repente, o meu concorrente também não sabe fazer preço. Então eu deixo aquele cliente para ele. Sim. Aí eu tenho que me posicionar realmente. Falar, não, se esse cara está muito fora da curva, é porque ele está fazendo o preço errado. Ninguém faz milagre. Exato. Por exemplo. Eu vou te dar um exemplo para ratificar o que você está falando, que eu concordo 100%. Eu fui dar uma consultoria numa empresa, e qual que era o problema da empresa? Quando eu cheguei lá, a precificação estava errada. Eu saí um pouco da consultoria de vendas, entrei um pouco na consultoria financeira, porque eu não te conhecia, não tinha como te indicar. Então eu fui lá fazer o preço junto com o cliente, pegamos toda a base de custo dele, colocamos na ponta do papel, e na hora que saiu o preço de venda, para a margem que ele queria, ele falou, Vinícius, esse preço é impraticável, ninguém no mercado pratica esse preço. Eu falei, mas é o preço certo, pra você ganhar o que você quer, é o preço certo. Vamos comunicar isso para os clientes. Aí fui para a parte de vendas, criei tudo um script de venda, treinei os vendedores, porque você tem que, como diz um cliente meu, salivar. Quando você tem um preço mais alto do que o mercado está disposto a pagar, você tem que salivar, você tem que explicar para o mercado o porquê que você está fazendo aquilo. E na ocasião a gente explicou para os clientes, abriu o custo e falou assim, ó, a gente paga tanto de matéria-prima, tanto de imposto, tanto o nosso custo fixo aqui é tanto, então diluído é isso aqui que impacta no preço e tal, a nossa margem de lucro é essa, abrimos uma margem de lucro para os clientes, que não era uma margem de lucro absurda, então por isso que o nosso preço é tanto. Sabe o que a gente ouviu dos clientes? Cara, é impossível, seu concorrente faz um preço muito abaixo. Aí eu orientei os vendedores a falar, então fala para ele o porquê que os concorrentes fazem o preço abaixo, porque a gente sabia. Então, um exemplo, um dos concorrentes estava no 5º CNPJ. Nossa. Por quê? Porque o cara não sabe fazer preço, ele vai quebrando um CNPJ atrás do outro. Perfeito. Para manter o negócio ali, porque ele acha que tá certo. Não sabe fazer conta. Aí o outro concorrente, por que tá fazendo aquele posto? Sonegador de imposto. Vendia sem nota. Falei assim, ó, esse cara só te faz preço porque você não quer a nota dele. Não, você não consegue fazer sem nota também? Meu amigo, se você ficar comprando sem nota, você vai ter um problema lá na frente. Eu não quero te vender um problema. Então você vai comprar conosco uma empresa que não é sonegadora e uma empresa que não tá quebrada. Então consulta o CNPJ da empresa e tal, e a gente ganhou muito cliente dessa forma. E aí eu consegui desmistificar na cabeça do empresário que ele tinha que fazer um preço baixo porque era o que o mercado pagava. E a gente não ganhou todo mundo, porque eu falei pra ele, você não vai vender pra todo mundo. Porque vender pra todo mundo é burrice. Nem a Coca-Cola, que a Coca-Cola vende pra todo mundo. Coca-Cola tem o preço dela, quem não quiser pagar, ela não vende. E o cara vai comprar, sei lá, da Pepsi, da Dolly, de quem for. Então esse é um exemplo para ratificar o que você está falando, que realmente, se você não estiver fazendo a precificação certa, não é porque o mercado está indo para um lado que você tem que ir. Existe um livro muito interessante que eu vou deixar aqui de recomendação. Eu presenteei meu pai com esse livro há muitos anos atrás, é um livro antigo, muito conhecido no ramo da administração, e você que fez várias pós aí, você deve ter ouvido falar, que é um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Maravilhoso. E esse livro fala muito sobre precificação. E ele fala, existem dois, o resumo do livro, existem dois oceanos. O Oceano Vermelho, que é a guerra de preço, e o Oceano Azul, que é a guerra de margem. Perfeito. Então você tem que escolher, porque você é um peixe que você não vai poder estar nos dois oceanos. Qual oceano que você quer estar? Na guerra de preço
ou na guerra de margem? Você vai estar brigando para vender valor para o seu cliente ou você vai estar brigando para vender só preço? Então, se você não leu A Estratégia do Oceano Azul e você é empresário, eu deixo de recomendação que você leia. É livro básico para quem quer acertar na precificação. Eu costumo dizer o seguinte, vou parafrasear de novo um grande autor que eu gosto bastante, que é o Paulo Vieira, que ele diz assim, o que você não tem é pelo aquilo que você ainda não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então, nesse sentido, a consultoria e a mentoria, ela vem te trazer clareza. Porque qual que é a maior dificuldade que eu vejo desses empresários, dessas empresas? É que eles não enxergam isso. Eles acham que é trabalhar a parte braçal da coisa, e são pessoas muito esforçadas. Sim. Trabalho duro, pessoas que acreditam no trabalho duro, no trabalho braçal, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que sair tarde, sou centralizador, eu quero cuidar de tudo, eu quero ver tudo. Trabalha, não vê resultado no final do mês. Por quê? Tem aquela famosa pirâmide, né, em administração, Sim. do estratégico, tático e operacional, né? Isso. Pirâmide das organizações. Perfeito, pirâmide das organizações. Então, esses empresários acabam ficando muito presos no operacional, e eu não estou dizendo que tem que sair do operacional, tá? Também não acho Mas que tem. eu só acho que não tem que ficar lá 100% do tempo. Talvez 30% do tempo, ou um pouco mais. Então, fica muito... Qual que é o problema de você ficar na parte operacional? Você só vê a empresa no curto prazo. Se você não tiver um planejamento estratégico, topo da pirâmide, estratégico, meio da pirâmide, tático, base da pirâmide operacional. Se você ficar só no operacional, você só vê a empresa no curto prazo. Sim. E uma empresa, eu costumo dizer que o quê? Ela foi feita para ser herdada, para ser vendida ou para quebrar. Adoro essa frase. Então, Aprendi com você. Pois é. Então, se você não tiver uma perspectiva em curto, médio e longo prazo, e o que você está visualizando para essa empresa, sobretudo as empresas familiares que têm um problema grave de sucessão, Sim. né? Você só vive no hoje. E não existe a gente viver só no hoje. É importantíssimo. Só que você não faz bolo só com farinha. Sim. Não adianta você querer só ver a parte operacional e o curto prazo. Você precisa ver em curto, médio e longo prazo, e mais do que isso, você precisa ter um planejamento estratégico para saber com muita clareza se essa empresa vai ser vendida, se ela vai ser dada, se ela vai quebrar, se ela não fizer nada. Sim. Se ela viver só o hoje como se não houvesse amanhã. Perfeito. Então vamos agora para uma parte prática. Vou fazer um exercício aqui com você. Para o cara que está assistindo aqui, que é empresário, seja pequeno ou médio, que é o nosso público, e ele acabou de conhecer a pirâmide das organizações. Quanto tempo que ele tem que dedicar como empresário para o estratégico, para o tático e para o operacional? Percentualmente, você falou de 30% para o operacional, sobra 70%. Quanto por cento para o estratégico, quantos por cento para o tático, na sua visão? Agora eu vou puxar a sardinha para o seu lado. Eu acho que 70% do tempo tem que ser em vendas. Sim. Os outros 30% você divide em estratégico e tático. Sim, né? exatamente. Porque uma empresa sem vender, né? Exato. Só que aí tem um outro problema, né? Que aí a consultoria também nesse sentido vem ajudar. Não adianta você vender e vender errado, Sim. igual a gente estava falando, né? Uhum. Por exemplo, recentemente eu vi um exemplo bem bacana. Geralmente as empresas deixam para fazer ações comerciais no último mês, na última semana do mês, Sim. por exemplo. E aí você tem um tempo ocioso, semanas ociosas, e você foca o seu esforço de vendas no final do mês. Você vai aumentar seu custo, vai aumentar a hora extra, vai aumentar um monte de outras coisas. E não vai entregar tudo. E às vezes você vai ter que baixar o preço, aumentar o prazo para vender, e você tinha 3 semanas ociosas que você poderia, por exemplo, fazer essas ações comerciais no começo do mês, por exemplo. Uhum. Entendeu? Sim. Não, isso é o resultado de você estar só no operacional. Porque você não vai ver isso. Você vai ficar ali, nossa, o mês está chegando no final, não batemos a meta, ó, acelera aí, não sei o quê, faz esse preço, faz essa loucura e tudo mais, não faz conta. E aí você acaba colocando a perder aquilo que você poderia ganhar, é o que eu costumo dizer, você deixa dinheiro na mesa por falta de visão estratégica. Exatamente. E aí, o que você faz, Dani, como consultor, quando o empresário não tem essa visão estratégica? Que é a maioria. O cara que procura a consultoria, dificilmente ele é um cara de visão estratégica. O empresário ele é muito apaixonado pelo negócio,
né? E aí isso acaba, às vezes, ofuscando, ou vamos dizer melhor, acaba causando alguns pontos cegos, né? Uhum. E aí, como eu falei, né? O que você não tem é por aquilo que você ainda não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Sim. Infelizmente, uma parte desses empresários, eles acabam é, sendo muito intransigente, às vezes, de que ele que tem que resolver tudo, que ele que sabe tudo, que ele que vai fazer. Você não faz nada grande sozinho, Sim. né? Uma coisa que tem funcionado bem nas empresas é a implantação do conselho consultivo, porque o custo-benefício é muito bom. Esse é um produto que nós temos, né? A gente tem uma equipe, né, de advogados, de contador, de consultores financeiros, de consultoria comercial, Sim. onde nós, através do conselho, porque uma pessoa só não sabe tudo, eu também não sei tudo, Sim. então vou levar você, Sim. vou levar o doutor Gustavo, o doutor Murilo, Sim. vou levar o pessoal da contabilidade, então a gente monta um conselho e você cria um diagnóstico, você cria um plano de ação e você tem aquele comitê que se reúne, dependendo da situação da empresa, semanal, quinzenal ou mensalmente, para junto com o empresário dar esse suporte para ele Sim. ter clareza, para ele enxergar, né, para ele fazer um planejamento estratégico que passa pelo conselho, que passa por tecnologia, passa por planejamento estratégico, porque geralmente quem faz muito bem são as grandes empresas. Sim. E se uma grande empresa que faz isso quebra, eu vi essa semana, a Telenorte Recuperação pediu, judicial. eu acho que pediu falência mesmo. Não sei nem É, se ele já estava em eles já, RJ lá. acho que eles já estavam e pediram a falência agora. Tem uma série se a gente puxar os números de quantas empresas quebraram, empresas grandes, é assustador. Imagine uma empresa que é média ou pequena. Sim. Então, não adianta. O que eu vejo como problema às vezes, ou na maioria das vezes, eu arrisco dizer, o empresário acaba vendo a consultoria como custo e não como investimento. Sim. E outro problema gravíssimo, tá? O cara quer resultado para ontem. Só, só que assim, as coisas têm um tempo de maturação, tem uma curva de aprendizado. Então, não adianta. Se você quiser contratar a consultoria e achar que em 2 meses vai dar resultado, esquece. Não vai funcionar. Nós temos Sim. experiência disso. Então, assim, é entre 3 e 6 meses para você conseguir ver resultado. Uhum. Agora, precisa ter humildade, precisa levantar a mão, pedir ajuda, né? Sim. E se E, envolver, né? e principalmente se envolver. Porque às vezes o cara fala assim, não, eu vou contratar uma consultoria, vira as costas e deixa a consultoria trabalhar sozinha. E E aí fica você, só apontando, né? e aí, até uma conversa que a gente teve esses dias, que é a questão dos conflitos, né? Que nem todo conflito é ruim, às vezes é até importante, o conflito saudável, profissional para a empresa, mas às vezes os conflitos a consultoria vem numa empresa que tem muitos conflitos. Se esses conflitos não forem resolvidos ou entendidos, né? A própria equipe sabota a consultoria. Eu já tive experiências assim, Sim. entendeu? Entendi. Então, acho que respondendo a sua pergunta, passa por tudo isso, não é uma resposta simples. Sim, com certeza. Eu costumo falar, pegando esse gancho que você deixou, que essa questão do empresário se envolver é o mais desafiador para a empresa dele. Porque tem empresário, cara, que é a grande maioria de quem eu pego, tá? Talvez seja uma característica minha de não ter entendido alguma coisa, ou talvez seja uma realidade que você já viu também acontecer. Mas tem empresário, cara, que ele às vezes contrata a consultoria, o sentimento que eu tenho é que ele só contratou para falar que consultoria não funciona. Vou te dar um exemplo contextualizando. O cara contrata a consultoria, aí você tenta marcar reunião com ele, o cara nunca tem disponibilidade. Aí quando acontece a reunião, o cara só reclama, só aponta defeito na consultoria. E toda reunião acaba com ele falando assim: cara, não tá dando resultado. Cara, não tá dando resultado. Só que ele mesmo não participa do dia a dia. Sim, Ele fala que quer participar, mas quando você leva os problemas para ele, ele fala: não. Um exemplo prático. A funcionária não está performando, aí você põe a consultoria para ajudar a funcionária, aí você fala para ele que a funcionária precisa de treinamento, que ela precisa de acompanhamento, que ela vai precisar de uma reciclagem ali de alguma coisa. Fala, não, tem que trocar. Pô, você tem que trocar, por que você contratou a consultoria? Por que você não trocou? Ah, não, porque é parente, porque é sobrinho, porque é alguma coisa. Então também, você pega muito isso em empresa, assim, é muito comum, no seu caso, como é no meu, de entrar na empresa e o empresário parece que te contratou só para depois jogar na sua cara que não dá resultado?
Importante dizer que a consultoria é um projeto, Sim, ou seja, é importante ter essa clareza, que a consultoria ela deve ter começo, meio e fim. sim, Eventualmente, outras áreas pedem consultoria, ou se às vezes o empresário gostou tanto da consultoria, que aí é o outro lado, né, que ele não quer que você vá embora. isso, Mas aí você pode implantar o conselho consultivo, né? sim, A gente sabe que pequenas e médias empresas não são empresas de capital aberta, eventualmente não vai ter um conselho de administração, mas vai ter o conselho consultivo, né? Ou seja, vai ter todo esse planejamento estratégico, esse acompanhamento, né? Que vai levar para esse caminho de acompanhamento do que vai ser feito, qual que é o plano estratégico, qual que é o comitê de plano de ação, delegar, acompanhar, cobrar, ter essa dinâmica, que às vezes nas pequenas e médias empresas não tem porque os empresários acham que isso é só para empresa grande, por exemplo. sim. Mas isso é um fator, isso que você falou, é um dos principais fatores de fracasso das consultorias. Eu tive uma consultoria numa construtora uma vez, que os donos eram assim. Eles estavam sempre estressados, sempre nervosos, sempre na correria, nunca dá tempo, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E no final, você vai perceber o seguinte, às vezes até inconsciente, né? Aí a gente volta de novo para a neurociência, que o cara está se escondendo atrás daquele Sim. monte de atividade, aquele monte de correria, Ele tá ocupado, mas não tá ele, produzindo. ele não consegue separar o que é importante do que é urgente, aí tudo vira urgente e ele acostumou, né? O ser humano acostuma, depois não enxerga mais, né? Sim. Outro fator psicológico. E aí ele se esconde atrás daquele monte de pseudo-serviço, aquele monte de pseudo, porque o cara não para. E aí você percebe o seguinte, cara, esse cara, ele não tá levando a empresa dele a sério. Sim, Ele não tá, ele tá brincando de ser empresário, sim. entendeu? E aí o cara costuma fazer um monte de coisas adaptadas, puxadinhos, e ele vai levando a vida como se não houvesse amanhã, a empresa como se não houvesse amanhã. Aí tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Sim. Você já entregou alguma consultoria porque não estava dando resultado e você falou, cara, não adianta, eu tô perdendo meu tempo aqui. Eu já entreguei a consultoria, inclusive nessa construtora, e que inclusive o cara roubou meu projeto. Montei 2 meses de projeto, trabalhando no final de semana, feriado, e quando ele viu o projeto, que acabei ajudando ele em outras áreas, né? Foi meio que um diagnóstico. Ele me pagou os 2 meses, e tudo bem, né? Aí ele contratou uma pessoa para o RH e falou: agora eu quero que você implante esse projeto. Só que assim, é diferente, né? O consultor fazer, que tem formação, que tem experiência, que tem expertise para fazer isso, e você contratar uma menina de 25 anos, pôr no RH e pedir para ela implementar tudo aquilo. Porque passa por tudo isso que eu falei. A neurociência, parte comportamental, parte técnica, a expertise, a experiência. Então, muito provavelmente não deve ter dado resultado. Entendi. Não, faço essa pergunta porque eu também já entreguei algumas consultorias que não deram resultado e algumas até por motivos bizarros. Teve uma que eu fui extremamente ofendido numa reunião que eu falei, cara, não tem mais clima pra continuar. E aí depois, não, desculpa, ó, não queria ter falado isso, vamos continuar. Eu falei, meu, mas você já falou. Você não queria ter falado, mas falou. E aí tive que interromper. Teve outras por esse motivo que você falou da construtora, né? Já teve 2 ou 3 clientes que, cara, os donos não se envolviam, eles terceirizavam tudo para funcionário. Aí eu tava dando consultoria para funcionário Perfeito. e o funcionário não tinha poder de decisão. Aí eu chamei o dono e falei, cara, se você não se envolver, não tem como. Não, mas eu tô te pagando pra você resolver. Eu falei, ah, então acho que você tá pagando pro cara errado. Obrigado, vou seguir minha vida, não precisa me pagar mais nada. Enfim, acontece, né? São É, ossos do ofício. eu penso o seguinte, Vini, nesse sentido. A gente está sujeito, enquanto consultor, a encontrar esse tipo de situação. O que que eu acho que tem alguns pilares que são inegociáveis, né? Eu acho que a falta de ética, a falta de respeito, a falta de trabalhar com as coisas legais, né? Coisas que vão sair da legalidade, esse tipo de coisa. Então, essas coisas eu acho que a gente não deve aceitar. Agora, eu também entendo o outro lado, que às vezes o cara tá tão sofrido, o empresário tá tão sofrido, tá tão cansado, porque ele tá trabalhando braçal, não vê resultado, é muito estresse, é muita cobrança, o cara já abre o mês com um valor absurdo de custo fixo, né? Já começa o mês devendo, né? Como a gente Sim. fala. Então, eu até entendo, mas
é preciso ter essa consciência e pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, porque senão é, você vai passar por esse caminho que eu te falei. Você vai vender a empresa, você vai deixar um problema enorme para tua família, para teus filhos, ou você vai quebrar. Legal, então vamos falar disso agora, desses três caminhos possíveis, né? Pra gente já fechar com chave de ouro essa questão da consultoria. Você falou que a empresa tem três caminhos possíveis, que ou ela quebra, ou ela fecha, ou ela é herdada. Não, ou ela quebra, ou ela é vendida, ou ela é herdada, Isso. tá? Então vamos pegar cada um desses temas e dar uma debruçada sobre eles. Falando sobre empresa quebrada, empresa que quebra, você falou, deu o exemplo do Terianorte. Você tem números, dados que você usa na sua consultoria até para mostrar quantos por cento da empresa que quebra e tudo mais, e por que quebra? Por que isso acontece? Por que as empresas quebram? As Então, pequenas e médias. a gente tem números, né? Se você pesquisar no site do governo, você fica assustado. São milhões e milhões de empresas que quebram todos os anos, né? A grande maioria que quebram passam por tudo isso que eu falei. Ou seja, faz o preço errado, não está enxergando. Está pagando imposto que não precisaria pagar. Tem um custo fixo muito alto. Ou tem um estoque alto, não sabe onde está o dinheiro, né? Então, tem essa questão dos prazos, né? Então, está sempre pagando primeiro para receber depois. Aí é um problema que a gente também pega muito na consultoria financeira, que se você está pagando primeiro, por exemplo, que é um fator importante, e recebendo depois, você vai ter uma necessidade de capital de giro nesse intervalo. E você vai precisar ir para o mercado. Aí você vai trabalhar com capital próprio ou você vai trabalhar com capital de terceiro? Qual que é o ideal? Né? Geralmente, para empresas mais consolidadas, se trabalha 70% de capital de terceiro e 30% de capital próprio. Se é uma empresa que está começando ou que ainda não está muito bem consolidada, é o contrário, né? 70% de capital próprio e 30% de terceiro, porque você não tem um endividamento muito alto. E aí você precisa fazer o quê? A famosa antecipação de recebíveis. Isso tem um custo, né? É, e na precificação, esse custo não é repassado. Aí você imagina, você já faz o preço errado. Você não coloca o custo financeiro ou a despesa financeira na precificação. Você paga imposto errado. No final do mês, respondendo a sua pergunta, as empresas vão quebrar por quê? Porque elas estão trabalhando para pagar banco, para pagar governo e para pagar fornecedor. E aí não sobra nada pro lucro. E aí não sobra nada. Beleza. No segundo caso, a empresa para ser vendida. O que que o empresário e eu tenho dois casos desses que depois eu quero conversar em off com Claro. você. De repente você seja a solução para essas empresas. O que que uma empresa que quer ser vendida precisa fazer para que isso aconteça? Tem uma ferramenta que chama Valuation, né? Hum. Faz avaliação de empresas. Tá. É uma situação bastante específica, porque é um trabalho muito elaborado, né? O Valuation, do diligence, análises de receita, despesa, ativo, passivo, patrimônio líquido. Então, assim, não vou me aprofundar no que é o valuation, mas assim, existem técnicas e ferramentas para a gente avaliar o valor de uma empresa. E então, uma empresa que está pensando em ser vendida, ela vai ter que entender que ela vai ter que estar saudável financeiramente. Tá. Por que que eu me interessaria por comprar uma empresa? Né? Então, eu vou olhar a receita, vou olhar a despesa, vou olhar quanto tempo essa empresa tem, qual que é a visão, missão e valor dela, o que que ela vai deixar de legado, né? Sobretudo, hoje em dia está muito em pauta a parte social, a parte ambiental. Então, e é um desafio hoje, uma pequena empresa estar saudável para ser vendida é um desafio. Mas tem empresas que não vai ter sucessão. Então, isso também entra no planejamento estratégico. Sim. Porque se você não tem sucessão ou não tem interesse, a gente vê isso, eu vejo muito isso nas consultorias. Os filhos não estão interessados em ficar com a empresa do pai, por exemplo, ou dos Cara, avós. deixa eu contar um caso que aconteceu semana passada. Me entristeceu tanto. Uma empresa que eu prestei consultoria de vendas e foi uma dessas que eu não consegui ajudar. Eu acabei entregando a consultoria porque, primeiro, eles não tinham como me pagar, porque eles estavam muito endividados. Segundo, se eu aumentasse as vendas, eu ia quebrar eles, porque eles estavam fazendo o preço errado. E eles quebraram porque os filhos não estavam nem aí pro pai.
O pai, 88 anos, foi diagnosticado com demência severa. Ele não tinha mais condição de ir para a empresa, principalmente porque ele pesava mais de 140 quilos e não conseguia se locomover. Nossa. E a empresa líder de mercado no ramo de cosméticos. Por exemplo, ela atendia com exclusividade Redditor. Sabe aqueles kits de higiene? Sim. Ela fazia esses kits de higiene para toda a Redditor. Ela era a única empresa que tinha certificação que era necessária para isso no Brasil. Uhum. Se a Redditor não comprasse, deveria ter comprado de fora. Então ele, nadava de braçada. Ele não tinha um problema de faturamento. Só que matou ele? Vou parafrasear tudo que você falou. Precificação, custo fixo alto, Perfeito. pagando imposto indevido, pegando dinheiro porque estava descasado os recebimentos dele. Então, cara, juntou tudo. Eu recebi a notícia semana passada. A empresa quebrou, a empresa aqui de São Paulo. Olha A isso. empresa tinha mais de 60 anos. E aí não conseguiu passar de geração. Não, é triste isso, né? Triste, cara, porque E aí foram atrás de falar com os filhos falaram, não, a gente não quer nada. Nosso pai aí viveu pra essa empresa, ele que morre abraçado com ela. Eu fico muito triste. Eu sou um apaixonado por empresas. Sim, somos dois. A empresa gera empregos, a empresa ela gera bens, serviços, a empresa paga impostos, né, mantém o país. Cria relacionamentos. Ela gera um monte de coisa boa. É um círculo virtuoso, né? Porque o governo não gera nada, né? Sim. Não produz nada. Só já dizendo. consome. Então, assim, e eu também sou um apaixonado pelos empresários, por isso que eu atuo como consultor e como mentor de pessoas para ajudar as próprias empresas, né? E aí, abrindo um parênteses aqui, a gente vive hoje uma crise de mão de obra qualificada muito grande, então é muito importante qualificar essas pessoas que vão entrar Sim. para as empresas. Mas eu fico muito triste quando eu vejo uma empresa fechando, sabe? Às vezes a Sim. gente passa aqui, tem algumas regiões de São Paulo que você passa, por exemplo, aqui na Moca tem muito, o Presidente Wilson ali. Sim. Você vê aqueles galpões antigos da Brahma, da cervejarias, Da lá, Arnold. antigas, da Antártica e tal, e tá tudo abandonado, tudo fechado. Claro que essas cervejarias, hoje, é a maior cervejaria do mundo, não é o caso delas, mas você vê outras empresas, galpões fechados, né, abandonados, tudo, e dói o coração, né, de você ver uma empresa que quebrou, que fechou, Sim. né? Com certeza. E aí, falando do terceiro caso, a sucessão. Então, o empresário fundou a empresa tem lá 10, 15, 20 anos, não sei. E aí os filhos estão no negócio, só que aí não é feito muito um planejamento, às vezes tem treta de família. O que a empresa precisa fazer para ter uma sucessão legal e ter uma continuidade? Então, nesse exemplo que você trouxe, imagina que essa empresa, se ela tivesse feito um trabalho de consultoria lá atrás, se ela tivesse criado um conselho consultivo, se ela tivesse feito um planejamento estratégico, tático, operacional, consequentemente pensado na sucessão. Ou seja, dentro desse planejamento ela já saberia, vamos preparar a empresa então para vender, já que não vai ter sucessão, por exemplo, né? Então veja, como é importante você ter uma consultoria, sobretudo as pequenas e médias, para você planejar isso. Então, assim, é importante ver isso muito rapidamente, porque a família já tem um termômetro ali, né? Se os filhos vão querer ficar na empresa ou não. Inclusive, eu costumo falar o seguinte: se os filhos forem querer assumir a empresa e trabalhar na empresa, que trabalhem fora primeiro, que vão para o mercado, que é o ideal, na minha opinião, como consultor, porque você vai ter uma vivência de mercado nacional e às vezes até internacional, né? E aí depois você vem para assumir a empresa, porque eu já vi muitas empresas familiares que os filhos crescem, vivem e morrem dentro da empresa e não teve uma visão de mercado, Sim. né? E aí a empresa também vai ter problema, porque não tem referência, não tem outras experiências, não tem outras referências, inclusive. Sim. Então, essa questão da sucessão, ela é muito séria, ela precisa ser planejada o quanto antes, porque não tem problema os filhos não quererem assumir a empresa. Então, vamos preparar a empresa para vender? Sim. Ou então, ela vai quebrar, como no exemplo que você trouxe. Legal. Então, para fazer tanto a sucessão quanto a venda, a sua consultoria ajuda nesses dois casos. Vocês, por exemplo, fazem valuation? Tem parceiros que fazem valuation? Isso, como eu te falei, a gente tem o conselho consultivo, dentro desse conselho consultivo tem várias especialidades, né? Cada um na sua especialidade, mas sempre juntos, né? Sim.
Em sinergia. E aí a gente ajuda, sim, a nossa missão, inclusive, é essa, ajudar as empresas a se profissionalizarem. Legal. Dani, você vai ter que voltar aqui. Já ficamos aqui mais de 1 hora falando, Nossa, passa nem vi o muito tempo rápido. passar. Eu também. Eu tenho várias perguntas, eu tenho outros temas que eu queria falar, mas eu não quero te estressar também. A gente tem outros Imagina, um compromissos. prazer. Mas você vai retornar aqui, fica o meu compromisso aqui contigo de futuramente. Graças a Deus a agenda do podcast ela tem aí 2, 3 meses de agenda cheia, mas futuramente aí, ainda esse ano ou no ano que vem, vou te fazer um novo convite para a gente vir falar sobre Maravilha. outros temas relacionados aí à parte financeira. Perfeito. Então, eu queria te agradecer pela sua visita, pela sua presença. E agora a câmera é sua. Deixa o seu recado aí, olhando para a nossa audiência. E fala um pouquinho aí como que as pessoas podem te encontrar. E deixa uma mensagem final. Bom, primeiro também queria agradecer, né, mais uma vez aí pelo convite. Estou disponível sempre que você precisar, sempre um prazer estar com você. A mensagem final seria o seguinte: é, o dinheiro que você não tem é pela competência que você não tem. Tá? Legal. Então, tanto o empresário quanto a pessoa física, e aqui também eu estou falando, quando eu falo pessoa física, eu estou falando para aquela pessoa, porque a mentoria ela trabalha a parte pessoal e profissional, porque uma coisa não anda, né, sem a Sim. outra. Então, o passarinho não voa com uma asa só, né? Então você precisa ter a parte pessoal e a parte profissional. Então o que você não tem é pelo que você ainda não sabe, porque se soubesse já teria. Isso serve tanto para empresas quanto para pessoas. Legal. E profissionais, né? Claro. Show de bola. E para o pessoal te encontrar, como é que é? Eu sei que você gosta de escrever no LinkedIn, por exemplo. Qual que são as redes sociais que você mais usa e como que as pessoas te acham? Bom, no Instagram eu tô como Daniel Schmidt Coach. E consultoria eu tô no Cash Schmidt Consultoria. E no LinkedIn eu tô no Daniel Schmidt, _finanças, _logística. Legal, bacana. Então, obrigado aí pela sua presença. E para você que ficou até o final, obrigado pela moral. Acompanhe aí todos os nossos episódios, curta, comenta, compartilhe com aquele seu amigo empresário, vendedor e empreendedor que está precisando melhorar em algum aspecto. Nós já gravamos aí mais de 25 episódios e não vamos parar, vão ser 5 anos de gravação aqui enquanto vocês me aguentarem. Então é isso, obrigado, valeu e tamo junto.